Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse, nosso 7º encontro. Vamos trabalhar hoje o livro do Apocalipse, nossa leitura do capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 20. Ouçamos o versículo 17. Quando o vi, caí como morto a seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim e me encorajou. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois delas. Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita? E dos 7 candelabros de ouro? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esse é o nosso texto do livro do Apocalipse que nós vamos refletir. Do versículo 17, é o nosso 7º encontro, hein? Versículo 17. Quando vi, caí como morto a seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim e me encorajou. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Quando vi, caí como morto a seus pés. A mesma atitude de prostração encontramos em Daniel, capítulo 10, versículo 7 a 8. Eu, Daniel, vi a aparição. Os outros que estavam comigo não viram nada. Mesmo assim, caiu sobre eles um medo tão grande que fugiram para se esconder. Fiquei sozinho. Ao ver esta magnífica aparição, me senti desfalecer. Meu rosto empalideceu e não consegui me controlar. João, que foi capaz de resistir sem ajoelhar-se diante do imperador, que era reconhecido naquele tempo como Filho de Deus, cai agora aos pés do Cristo, como que morto, reconhecendo a divindade do único Senhor da história. Ele colocou a mão direita sobre mim. Ele dirige a palavra de encorajamento, de consolo. No versículo anterior, afirma que ele trazia na mão direita 7 estrelas. E com esta mesma mão direita, que traz as 7 estrelas, ele agora toca João. O relato aqui é simbólico e não deve ser visto na literalidade. Jesus põe sua mão direita sobre João, transmite poder e bênção, restaurando a João a confiança, encorajando-o e o preparando a fim de que escute as palavras de consolo e os mandamentos. Não tenha medo. João, como discípulo, já tinha ouvido esta palavra de confiança. Quando Jesus vinha caminhando sobre a água, Mateus capítulo 14, versículo 27, quando na transfiguração ouviram a voz do céu, então Jesus diz também, não tenham medo, Mateus 17, 7. Não se deve temer, pois aquele que fala é o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. O Pai eterno é o Alfa e Ômega, Apocalipse capítulo 1 e 8. Isto é, o primeiro e o último. Agora Jesus afirma que ele é o primeiro e o último. Aquilo que é do Pai também é do Filho. No Apocalipse capítulo 22, 13, encontramos essa identificação de Jesus com Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus Pai é o Alfa e o Ômega. É aquele que era, aquele que é, que era e que vem. O Filho Jesus é o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Referindo ao Pai, Javé Deus, Isaías, no capítulo 44, versículo 6, afirma: assim diz Javé, o Rei de Israel, seu Redentor, Javé dos exércitos. Eu sou o primeiro, sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. E revela assim a absoluta soberania de Deus. Assim, aquele que diz, não temas, vem de um ser soberano, aquele que venceu a morte. Jesus afirma a João, eu sou, como sinal da presença de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 14, Javé diz a Moisés, eu sou aquele que sou. Eu sou, me enviou a vós. No Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, 58, Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eu sou o nome divino. Está presente no Filho e no Pai. É uma realidade que o Filho participa também dessa realidade do Pai. Versículo 18. Sou vivente. Estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Jesus, que se apresenta como o primeiro e o último, é aquele que vive, o vivente. Aquele que esteve morto e agora está vivo, pelos séculos dos séculos, isto é, para sempre. Jesus é o primeiro e o último. Aplicado ao Pai e agora ao Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. E depois vemos aplicado a Jesus também, no Apocalipse, capítulo 22, 13, nós já vimos essa passagem, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que vive, que no Antigo Testamento vem atribuído a Deus. Então, nós vemos assim, Jesus falando, eu estive morto, mas estou vivo. É aquele que vive. No Salmo 42, versículo 3. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Deus é o Deus vivo. Josué, capítulo 3, versículo 10. Com isso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Agora vem atribuído a Jesus, o Senhor da vida, aquele que estava morto, que viveu na história humana. Revela-se aqui Jesus Cristo, vencedor da morte, gerador de vida. Então, o primeiro e o último é aquele que vive, o vivente. Cristo possui a vida, diferente dos deuses mortos do paganismo. Cristo experimentou a morte no final de seu ministério terreno e agora vive eternamente. O eternamente significa para todo o tempo futuro. O assento aqui não está na ressurreição, mas na incessante realidade de vida de Cristo. Ele possui as chaves da morte, do Hades, que vem sempre unido à morte. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Vi aparecer um cavalo esverdeado, seu cavaleiro era a morte, e vinha acompanhado com o mundo dos mortos, o Hades. E também Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 e 14. O mar devolveu os mortos que nele estavam, a morte e a morada dos mortos, Hades, entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos, Hades, foram então jogados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O Hades, morada dos mortos, corresponde à mansão dos mortos.
o Sheol, da língua hebraica, lugar onde moram os espíritos dos defuntos. Não confundir Sheol, Hades, com a Geena, lugar dos tormentos. Então, não se deve confundir mansão dos mortos com Geena. Jesus, possuindo as chaves da morte e do Hades, lhe confere poder e autoridade sobre seu domínio, poder que só deveria pertencer a Deus. Versículo 19. Escreva o que você viu, tanto as coisas presentes como as que devem acontecer depois delas. João recebe a ordem de escrever sobre o que viu, as coisas presentes e as que devem acontecer. Vemos aqui as duas partes do livro do Apocalipse. O que está acontecendo refere à primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 3. E o que irá acontecer, a segunda parte do livro, do capítulo 4 ao capítulo 22. Agora, o que João viu se refere ao passado, presente e futuro, e tudo centrado à luz de Jesus Cristo. Não são visões, nem eventos futuros, com prazo determinado, mas tudo isso a partir do centro da mensagem do livro. O centro da mensagem do livro é a vitória do Senhor da vida e da vida dos seres humanos na história, dos seres humanos que passaram suas tribulações. Existem comentários que não vem aqui uma dupla divisão, mas uma tríplice divisão do livro, dividindo em passado, presente e futuro. As coisas que João viu, referindo à visão do Filho do Homem. As coisas que são presentes, referindo à realidade presente do capítulo 2 e 3 sobre as igrejas. As que devem suceder, depois dessas duas realidades primeiras, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Mas essa dimensão entre passado, presente e futuro encontramos em vários momentos do livro. Por exemplo, o grande drama que se vê na sala do trono dos capítulos 4 e 5. Segundo, a visão da mulher que dá à luz um filho homem, capítulo 12. Terceiro, a boa parte do capítulo 17, a Babilônia, a grande prostituta e seu julgamento. Todas essas três passagens pertencem ao passado, ao presente e ao futuro. São realidades que atuam presentes no mundo e realidades que apontam para o futuro, para a escatologia. O conteúdo da visão será, então, ao que é, ao que será. Versículo 20. Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita? E dos 7 candelabros de ouro? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Assim, as coisas presentes, isto é, da visão, são as 7 cartas para as igrejas, convidando-as à conversão. Então, capítulo 2 e 3. O livro de Daniel, capítulo 2, versículo 47, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, reconhece que o Deus de Daniel é aquele que revela mistérios. Agora é Cristo que traz a interpretação do mistério, interpretando as 7 estrelas e os 7 candelabros. As igrejas devem ter consciência da presença permanente de Cristo em meio às perseguições. As igrejas não estão sozinhas nem abandonadas, o Cristo está com elas. Esses anjos podem ser os anjos custódios, os anjos da guarda. Cada igreja tem um anjo próprio, como o anjo da guarda. Como o anjo da guarda das crianças, de Mateus, capítulo 18, versículo 10, ou o anjo de Pedro, do livro dos Atos, capítulo 12, versículo 15. As cartas serão destinadas às igrejas, isto é, às comunidades como um todo. Então, as pessoas que pertencem, que formam essa comunidade como um todo.
Então, com isso, nós terminamos o primeiro capítulo. Vamos, no próximo encontro, passarmos para o segundo capítulo. Já procurando trabalhar, se não me engano, a igreja de Éfeso. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.